paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica bem interessante. Essa dinâmica ela vai apontar o padrão de conduta cristã dentro dos parâmetros da palavra de Deus. E dentro da dinâmica também, um dos objetivos é explicar que a caminhada cristã ela deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E também vai nos advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Vai precisar de coisas simples. Papel, papéis em brancos, meia folha de papel em branco para cada aluno. Vai precisar também de caneta normal, né? Vai precisar também de canetas permanentes. Outra coisa também importante que você vai precisar é de uma cartolina, então uma folha de papel 40 quilos ou 40 gramas, né? Vai precisar de tesouras e fita adesiva branca ou colorida, desse tipo aqui, ó. Essa minha aqui é um pouco grossa, mas pode ser mais finas também, tá? Pode ser branca e pode ser também colorida. E você vai precisar também de uma outra fita adesiva incolor, tá? Muito bem. Então, como é que você vai desenvolver esta dinâmica? É importante que antes da dinâmica você tenha a preocupação de cortar pedaços de papel em branco suficiente que dê para os seus alunos. Se possível, digamos que você tenha 10 alunos na sala. Corte 20 pedaços de papéis. Então será sempre o dobro da quantidade de alunos, tá certo? Então você vai iniciar a dinâmica explicando o tema, como se conduzir na caminhada, mostrando também os objetivos da dinâmica e contextualizando a importância da sabedoria e da prudência na vida do cristão, citando inclusive passagens bíblicas que sejam relevantes para isso. Bom, depois você vai fazer o seguinte: você vai pegar a fita adesiva, seja ela branca ou de qualquer outra cor, não pode ser incolor neste momento, tá? Então você vai usar essa fita construindo uma trilha no chão, um caminho, tá? Aqui na superfície do chão, aonde os seus alunos vão ter que andar por aquele caminho. E a partir daí você vai distribuir para os seus alunos esses pedaços de meia folha de papel A4, pode ser ofício, enfim. Pegue meia folha e entregue para os seus alunos. Aí você vai entregar também caneta ou lápis, tá? Para todos os seus alunos. E aí, em cada pedaço de papel, você vai pedir que os seus alunos escrevam uma palavra ou uma frase que represente uma atitude ou um comportamento sábio na nossa jornada cristã. Aí eles podem botar qualquer palavra, qualquer frase, tá? Pode botar oração, perdão, humildade, prudência, vigilância, tá? Então eles vão ficar à vontade para escrever a palavra ou a frase que eles quiserem. E aí, o que é que vai acontecer? Bom, os seus alunos podem usar passagens bíblicas também como referência das escolhas das suas palavras. Digamos que ele escolha oração. Então, buscar um texto bíblico também não é obrigado, tá, gente? Se eles conseguirem um texto sobre oração e colocar ali perdão, colocar um texto sobre perdão, tá? Sobre humildade, sobre prudência, sobre vigilância, enfim, a palavra que ele escolher, tá? Aí você vai fazer o seguinte, por exemplo, eu tenho alguns textos, tá, que podem servir como base para ajudar os seus alunos nesse sentido. Temos Mateus 10:16, tá? Temos Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Temos também Provérbios capítulo 27, versículo 12. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os textos que eu tenho e vou colocar logo abaixo na descrição do vídeo para que vocês possam copiar, tá? E usar dentro da dinâmica, tá certo? 1 Tessalonicenses 5 e 6, 1 de Pedro 5 e 8,
Lucas capítulo 12, versículos 35, 36 e 37. Então são vários textos. Aí eu vou botar esses textos logo abaixo na descrição do vídeo. Bom, aí você vai pedir aos seus alunos que eles, depois de ter sido feito a trilha, o caminho, você vai pedir que eles caminhem ao longo dessa trilha. Só que ao caminhar, logo no início da caminhada, eles vão procurar imaginar enfrentando diferentes situações ou decisões. Tá? Então, durante a trilha, na vida, o que é que a gente enfrenta de situações, quais são as decisões que precisamos tomar nas nossas vidas muitas vezes. Então eles vão imaginar isso, como se estivessem ali na vida real, caminhando como cristão, nessa trilha, e imaginando as diferentes situações ou decisões que eles precisam tomar. Conforme os alunos entrem na trilha, convide eles a fixar os seus papéis ao longo da trilha. Então, vamos dizer que ele desenhou humildade, escreveu a palavra humildade, ou então oração. Então eles vão se utilizar da outra fita, tá? Fita incolor, e vão colar no piso da trilha essa palavra, certo? Escreveu humildade, escreveu oração, escreveu qualquer outra palavra, eles vão colando com a fita adesiva incolor no chão as palavras, certo? Após todos colocarem seus papéis, faça ali, uma espécie de caminhada nessa trilha. Você, como professor, vai caminhar na trilha. Só que durante o percurso que você vai caminhar, você deve parar em cada papel e promover uma espécie de discussão sobre a importância da atitude ou do comportamento representado ali, naquele papel. Então, se ele colocou oração, então vamos refletir um pouco sobre a importância do papel da oração na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã. Então você vai incentivar os seus alunos a compartilhar, neste momento, experiências pessoais, pensamentos relacionados à conduta cristã dentro daquela palavra que foi colocada. Tá certo? Encerrou tudo aquilo ali, eles fizeram as suas colocações, fizeram as suas participações, aí você vai encerrar a dinâmica ressaltando a importância de se conduzir na caminhada cristã com sabedoria, com prudência, com base nos ensinamentos da palavra de Deus. Isso é muito importante. Por quê, gente? Porque na nossa jornada da vida cristã, nós somos chamados a caminhar com sabedoria e com prudência, seguindo princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então, nessa reflexão que eu estou trazendo para vocês, é muito importante nós explorarmos, para os seus alunos também, o que significa conduzir-se com sabedoria nessa jornada cristã, conduzir-se com prudência, como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias, tá? Então, a palavra de Deus, ela nos oferece um padrão claro de conduta para orientar a nossa vida espiritual. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, nós somos exortados a imitar a Cristo em amor e a viver em santidade, evitando o quê? As obras das trevas. Como cristão que nós somos, nosso comportamento ele deve refletir os valores do reino de Deus. Isso em todas as áreas da nossa vida. Isso significa amar o próximo, perdoar, do mesmo jeito como nós fomos perdoados, Então também nós devemos buscar a justiça, buscar a paz em todas as nossas relações. Outro texto bem interessante da Bíblia é o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, onde ele nos lembra da importância de confiar no Senhor de todo o coração e não depender dos nossos próprios entendimentos. Então, em vez disso, nós devemos buscar a orientação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nas decisões que nós vamos tomar, nós precisamos confiar no Senhor, nos guiando nesse caminho, o caminho da sabedoria. A prudência ela envolve pensar cuidadosamente antes de agir e considerar as consequências das nossas escolhas à luz da palavra de Deus.
E isso significa buscar conselhos sábios, orar, né? Meditar na palavra de Deus antes de tomar qualquer tipo de decisão importante nas nossas vidas. Em Efésios capítulo 5, versículos 15 até o versículo 17, nós somos instruídos a aproveitar ao máximo cada oportunidade e a entender a vontade de Deus no meio dos dias maus. Isso requer o quê? Discernimento espiritual, para nós reconhecermos as armadilhas do inimigo e para permanecermos firmes na fé. Então, gente, mesmo diante das adversidades, nós devemos aprender a confiar em Deus. Nós devemos aprender a ser vigilantes em nossa conduta, a buscar viver de acordo com os princípios do Senhor, né? Mesmo quando nós enfrentamos desafios dos mais diversos. Então isso significa o quê? Manter a nossa fé inabalável. Mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor, ela parece até sombria. Então é muito importante aprendermos a confiar em Deus em todas as situações, né? Sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Então conduzir-se com sabedoria nessa vida cristã é um desafio constante. Mas não é apenas um desafio, é também uma fonte de bênção e de crescimento espiritual. Ao seguir o padrão de conduta que foi estabelecido pela palavra de Deus, buscando a orientação do Espírito Santo e permanecendo firme na fé, nós podemos enfrentar os dias maus e confiar e ter esperança como cristão. Então que possamos ser exemplos de uma vida de conduta, né? De sabedoria divina para cada um de nós que somos cristãos. Que cada passo que damos seja guiado pela palavra de Deus e que a nossa conduta seja um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho em nossas vidas. No final, gente, ofereça aos seus alunos um momento de oração, né, onde todos vão pedir a orientação divina para todos eles, né, para cada um deles, orar, pedindo a Deus a orientação nessa jornada de fé, diante de tudo o que nós enfrentamos como cristão no mundo atual. Tá bom? Que Deus abençoe, no nome de Jesus.